Flamengo fez várias contratações nessa janela de meio do ano. Ainda para o Mundial de Clubes, conseguiu acertar a tempo de inscrever para a competição o meio-campista Jorginho, uma contratação de primeiro nível, né? Já veterano, é verdade, mas o jogador ainda em condições de sobrar aqui no futebol brasileiro e tem feito isso, demonstrando toda a sua categoria e se destacando tremendamente. Depois, foi buscar jogadores para outras posições, reposições em especial. Sem Gerson, foi buscar Saúl Ñíguez, ex-Atlético de Madrid e Sevilha. Sem Wesley, foi buscar lá no Milan o Emerson Royal, que já passou pela seleção brasileira. E ainda contratou o ponta-esquerda Samuel Lino, que estava também no Atlético de Madrid, a mais cara contratação da história do Flamengo, 22 milhões de euros, com bônus que pode levar essa aquisição a 24 milhões de euros. E também fechou por 12 milhões de euros a contratação do colombiano Carrascal, que sequer estreou. Ou seja, o Flamengo tem um jogador que não estreou, tem o Saúl, que entrou em pedaços de jogos, o Royal, que jogou um pouco, o Samaolino, que vem jogando agora, mas também poucas partidas, e o próprio Jorginho, né? Ainda não tem tantos jogos assim pelo Flamengo. Mas o torcedor brasileiro, ele é maluco por contratação. É um negócio até meio doentio às vezes, né? Aí vem a discussão: o Flamengo precisa de mais jogadores? Muita gente na torcida fica clamando por novos reforços. Então, vamos tentar aqui explicar para você qual é a situação de momento. De momento. Esse vídeo é gravado no final da tarde do dia 11 de agosto de 2025. E o cenário hoje é esse que eu vou relatar já já, depois que você acessar aí, ó, esse QR Code na tela, para fazer o download do SofaScore. O link também está no primeiro comentário fixado. Com o SofaScore, você vai poder pesquisar as estatísticas de todos os jogadores especulados ou não no Flamengo ou onde for, e os que forem contratados também, e acompanhar o tempo real das partidas. Você também poderá acessar estatísticas dos campeonatos, por exemplo, verificar os últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, quem pontuou mais. Até utilizei essas informações que estão no SofaScore e publiquei em minhas redes sociais. O São Paulo foi o time que mais pontuou, com 5 vitórias em 5 partidas mais recentes pela competição. O Bragantino foi o que menos pontuou, 0 ponto, perdeu todos os jogos. Flamengo e Palmeiras fizeram 12 pontos, aliás, 13 pontos em 15 possíveis, né? Porque venceram 4 e tiveram um empate cada um. Então você pode ver muita coisa interessante no SofaScore. Você tem também highlight dos lances. Se você não acompanha só futebol, pode acompanhar outras modalidades esportivas. Faça o download do aplicativo SofaScore. O link está, repito, nesse QR Code da tela e no primeiro comentário fixado. SofaScore é um aplicativo que não pode faltar no seu dia a dia, não pode faltar no seu celular e apoia o jornalismo do youtube.com/Mauro César. Amigos, é o seguinte: o Flamengo ainda está no mercado? Podemos dizer que sim, porque até 2 de setembro, né, então ainda temos aí uns 20 dias mais ou menos, aproximadamente, 3 semanas aproximadamente, 2 de setembro é uma terça-feira. Então, 22 dias a partir de hoje, né? Como já estamos caminhando aqui para o final do dia, bom botar aí 3 semanas aproximadamente, ainda há prazo, há tempo para contratar. Mas o Flamengo que tentou o Lucas Beltrán, da Fiorentina, e não desistiu totalmente, mas já arrefeceu na sua tentativa porque não conseguiu avançar. Convencimento do jogador, acordo com a equipe italiana, e diante disso o Flamengo tirou um pouco o pé. Eu diria para vocês que a proposta não foi totalmente retirada. Se amanhã houver uma mudança de planos do clube italiano e do atleta argentino, o Flamengo poderá sim negociar a sua contratação ainda nessa janela. Mas hoje a coisa esfriou. E o Flamengo não partiu loucamente atrás de outro jogador. E a conclusão que eu chego, com as informações que obtive e analisando esse cenário, é que o Flamengo busca mais um atacante, mas não vê essa necessidade como extrema. E vale lembrar, o Flamengo na semana passada foi eliminado da Copa do Brasil. Então a demanda por jogos, ela diminuiu. O Flamengo não tem tantos jogos pela frente como teria. Para chegar à final e ganhar a Copa do Brasil, teria que fazer mais 6 partidas. E 6 partidas que custam caro, porque são no meio de semana e que demandam o quê? Revezamento de atletas. Você pode observar que contra o Mirassol, no sábado no Maracanã, o Flamengo deixou os jogadores de fora. Michel ficou de fora, Juninho ficou de fora, Vinha ficou de fora, por exemplo, entre outros. Matheus Gonçalves, esse ainda volta para jogar sempre no time sub-20 porque tem só 19 anos. Vai fazer só dia 18, semana que vem, que ele vai completar 20 de idade. Mas enfim, a realidade é que o Flamengo passou a depender menos de contratações, porque o elenco é farto, o elenco é bom, está reforçado, os jogadores que saíram tiveram reposição, ainda estão em adaptação, já falamos muito sobre isso, inclusive, mas não há mais tanta necessidade, porque o Flamengo não vai jogar mais a Copa do Brasil. Então,
nas semanas de Copa do Brasil, para poder, como eu já contei em vídeo anterior, fazer toda a recuperação, treinamento, recuperar lesionados, condicionar fisicamente. E daqui a pouco, voltando, mês que vem o Pulga, daqui a pouco, talvez semana que vem, o De La Cruz, meio campo vai ficar mais farto. O Jorginho não jogou contra o Mirassol, suspenso. Mas estará à disposição nessa quarta-feira contra o Internacional no Maracanã pela Copa Libertadores da América. Então o Flamengo vai ter muito jogador. São várias opções, inclusive para o ataque. Tem o Pedro, tem o Juninho, fica ou não no banco, tem o Bruno Henrique, tem o Plata, que fez o papel até de centroavante e marcou o gol, que acabou sendo da vitória sobre a equipe do interior paulista no final de semana, após a saída de Pedro. Então, o Flamengo não vai mais atrás loucamente de outros jogadores. Zagueiros. A informação é: o Flamengo analisa o mercado. Tradução: o Flamengo está de olho no mercado. Surgindo uma oportunidade, pode acontecer uma contratação do zagueiro, mas não deverá ir direto, por exemplo, como foi em busca, de todas as maneiras, né, da contratação do Carrascal, que ficou ali, insistiu e contratou. O Flamengo não deverá, a priori, fazer esse esforço todo. Mas surgindo uma oportunidade, um nome que interessa, uma possibilidade, pode acontecer. A janela está aberta. O Flamengo não está, nesse momento, loucamente atrás de jogadores, mas observando. Oportunidades poderão fazer com que eles até busquem mais um jogador, mas não vai ser com aquela volúpia toda. Goleiro, muito se fala. A priori, Matheus Cunha só sai do Flamengo, deve ir para o Cruzeiro, né? Final de contrato e tal, no final do ano. Então o Flamengo não deverá buscar outro goleiro por enquanto. Não é a prioridade do Flamengo. Claro, de novo, surge uma oportunidade. Gente, esse vídeo não é para antecipar nada, porque jornalistas não antecipam a notícia. Jornalistas dão a notícia. Esse negócio, antecipamos, não. Você pode dar a notícia em primeira mão se você apurou primeiro. Mas quando concretizada. E nesse mercado da bola, o que mais tem é a sacanagem do cara falar que o jogador está contratado, porque sabe que há uma possibilidade de acontecer, o negócio não está fechado. Se for fechado, viu? Como eu antecipei, como é que você antecipou? Não estava fechado, você arriscou, você jogou, você apostou, né? Que ia acontecer o negócio, se acontecer, viu, eu antecipei. Se não acontecer, enfia o rabo entre as pernas e fica quieto ou dá uma desculpa esfarrapada. Tem muita gente que faz isso aí, é uma sacanagem com você, torcedor, porque mentem para você. Quem faz isso mente. Então, eu estou passando o cenário de hoje, tá? Não estou antecipando nada, não tenho essa pretensão de antecipar nada. Quando eu tenho informação em primeira mão, fala, formei em primeira mão porque apurei antes. Acontece. E na maioria das vezes, o que apura antes são outros colegas que cobrem o dia a dia de clube. A gente fala muito aqui no canal do Flamengo, mas sem essa obrigatoriedade, até porque, como vocês sabem, eu trabalho em outros lugares, não falo só do Flamengo. Aqui no canal, a prioridade é o Flamengo, por razões já mais do que explicadas. Aqui nós temos uma prioridade do Flamengo pela demanda rubro-negra aqui no youtube.com.br Mauro César. Mas a gente passa o dia também pensando em muitas outras coisas, outros times, outros assuntos, até além do futebol, evidentemente, né? A vida não é só futebol. Mas vamos lá. A realidade é que hoje o Flamengo não está com essa volúpia, porque contratou muito, o elenco é farto, o elenco é grande, tem posições, todas elas muito bem cobertas, e além disso, tem menos essa competição. Saiu da Copa do Brasil e mais. Aí no planejamento isso tem que ser pesado. O Flamengo só saberá se vai continuar na Libertadores na quarta-feira que vem, dia 20. Essa quarta, dia 13, jogo no Rio de Janeiro, dia 20. E se o Flamengo for eliminado? É lógico que o departamento de futebol pensa em todas as possibilidades. Não se trata de querer perder ou pensar, vamos perder, não. Mas tem que pensar em tudo. Aí você contrata mais jogadores agora, aí cai na Libertadores. Faz o quê? Jogar só o brasileiro com 500 jogadores. Já tem gente sendo barrada no banco, porque não cabe todo mundo lá, não pode colocar todo mundo. Entenderam? Então a tendência é o Flamengo segurar isso aí e esperar para ver o que vai acontecer. E se por acaso conseguir avançar na Libertadores e surgindo oportunidades, o Flamengo pode contratar mais gente. Mas não acontecendo a classificação, é quase impossível que contrate alguém a partir do dia 20, porque não faria sentido nenhum. E, claro, surgindo uma grande oportunidade, podem fazer. Mas o Flamengo não vai com essa volúpia toda. Não há uma busca por um goleiro no momento. Repito, sempre que surgir uma oportunidade, pode surgir um negócio. Mas aí é negócio de ocasião. Agora, a busca por um goleiro, eles estão olhando goleiros pensando no ano que vem, não para agora, tá? Um goleiro para brigar pela posição com o Rossi, a priori, é por aí. Talvez um goleiro que não brigue pela posição de imediato, mais jovem. Aí vai depender do mercado, das características, tem que se adaptar ao modelo de jogo do Felipe, saber jogar com os pés. Tem uma série de pré-requisitos que terão que ser analisados na hora de contratar esse arqueiro. Mas isso não é urgente. Zagueiro, a mesma coisa. Eles estão analisando. Até conversei com uma fonte do clube que usou essa expressão, analisando. Eu falei, vocês estão observando para ver se tem alguma boa oportunidade. Eu falei, exatamente isso. Ele está olhando. Surgindo alguma coisa interessante,
vamos ver o que acontece, né? Então, é por aí a coisa, tá? Então, não se surpreenda se não contratar mais ninguém e fique atento a esse detalhe, esse movimento. O Flamengo depende de uma confirmação de uma classificação que será difícil de conseguir contra o Internacional, para aí sim poder planejar. Olha, eu sigo na Libertadores e se cai. Fica só no Brasileiro. Ah, acabou a temporada? Não, tem que buscar o título brasileiro, de qualquer maneira. E aí você tem que juntar os cacos, né? Se concentrar na competição nacional para baixar em busca de um título que não ganha desde 2020 e trabalhar com o elenco que tem, porque não teria sentido. Vai ficar com quantos jogadores? Então não se anime muito com essa coisa, não. Tem muita gente falando, o Flamengo está de olho em A, B, C. Pode até estar de olho, mas não está com essa disposição toda para contratar. Está mais na observação, na análise, esperando. E eu acho que é ponderada essa postura, eu acho que é correto. Não vejo necessidade de loucamente ficar buscando novos jogadores. Tá? E é isso, é um retrato do momento, do dia de hoje. Pode mudar tudo amanhã ou depois, a gente traz aqui as informações, tá? Tentando ser sempre muito transparente com vocês em relação àquilo que a gente consegue de informações, já que todo mundo pergunta sobre isso, então a gente traz esse vídeo justamente para não para fazer oba-oba, a gente não faz aqui oba-oba, mas para tentar te informar, né? E a galera pergunta muito isso, porque o pessoal adora esse assunto. Então, a gente tem que tentar atender aqueles que nos acompanham, que confiam nas nossas informações, no nosso trabalho, né? E tem muita gente boa também trabalhando por aí. Nem é todo mundo que faz esse tipo de molecagem que eu falei, não. Muitos colegas fazem um trabalho sério, trazem informação correta, só informam na hora certa, quando tem a certeza, quando está bem apurado. O jornalismo não está morto, embora muitos tentem matá-lo dia após dia. E o SofaScore é um aplicativo que você tem que baixar para ficar muito melhor no seu dia a dia, muito mais bem informado sobre tudo que acontece no futebol com o seu time, não só de contratações, mas, claro, acompanhando os jogos, acompanhando as competições. Faça o download do aplicativo SofaScore, link do primeiro comentário fixado no QR Code que está na sua tela. O SofaScore é o aplicativo que não pode faltar no seu dia a dia. SofaScore. Teremos duas lives nessa quarta-feira, uma às 8 da noite, live pré-jogo, os membros do canal vão participar. E a outra vai acontecer após a partida entre Flamengo e Inter pela Copa Libertadores da América. Tá? O jogo é 9h30, acaba lá para 11h30, então 15 para meia-noite, por aí chegaremos aqui com mais uma live. Então duas lives nessa quarta, às 20 horas, live pré-jogo, e depois do jogo entre Flamengo e Inter, mais uma live para falar desse jogo da Libertadores, ok? Também quero aqui convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live, concorra toda segunda-feira na área, é uma camisa oficial, mas você tem que ser integrante do Clube de Vantagens para concorrer a essa camisa. Camisa pode ser de qualquer clube, tá? Ou de qualquer seleção, a sua escolha, desde que você seja sorteado. Na área, segunda e sexta às 11 da manhã. Todo dia tem live 11 da manhã no S1 Live. Inscreva-se também no canal S1 Live no YouTube, além de participar do Clube de Vantagens. Também destaco aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Você lá se inscreve e você recebe o melhor das nossas lives. Dá uma força para o canal de cortes aí, pô. Vou se inscrever lá. E também participe do Clube de Membros. Assim você apoia o nosso trabalho aqui no youtube.com/maurocésar e pode participar, quem sabe, dessa live de quarta-feira às 20 horas. Aí tem que ser membro do nível nada patético para cima. Legal? É isso aí. E também, no primeiro comentário fixado, o link para o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol. E para o uso 360, está chegando em setembro a data FIFA. E se você não gosta dela, caneca, camiseta e odeia a data FIFA, desconto com o cupom data FIFA. E o cupom Mauro César dá desconto em todo o site Use 360, que tem muita coisa bacana por lá. Dê uma navegada, confira. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai deixar lá uns caraminguais e vai comprar algumas coisas bacanas para você, para dar de presente para quem você gosta, usando o cupom Mauro César também. Então, quarta-feira, live às 8 da noite e também live depois do jogo entre Flamengo e Inter pela Libertadores. É isso, valeu e saudações.